Olá pessoal, tudo bem? Cedric falando. Bom, hoje nós vamos falar sobre a nova funcionalidade que nós entregamos essa semana, que é o site do professor. A partir de agora, todos os professores que usam Canri, eles terão disponível um site vinculado ao nosso domínio. Então, por exemplo, a minhaacademia.canri-app.com.br, ela vai ficar disponível para o professor, né? Ele vai colocar lá o endereço da academia dele, né? O nome da academia. Aqui nós temos um exemplo. Tá? Esse aqui já está publicado. Esse exemplo é para que o professor veja onde estão as frases, né? E o tamanho das imagens que ele precisa utilizar para a confecção do site dele. Então, se atentem pelo menos o posicionamento dessas imagens, né? Imagens na horizontal, como do background, imagens na vertical, como as do professor, a dos professores que trabalham, né? Isso daqui é uma imagem onde o professor vai poder colocar qualquer imagem aqui. Eu digo imagem do professor é porque no nosso layout, aqui no minhaacademia.canri, né, até quero agradecer ao mestre Augusto, da Brother Gink de Goiânia, que nos cedeu as imagens, né, então usamos ele aqui como exemplo. Então, isso aqui é um modelo configurado já. Então, essa imagem, tá vendo? Observem que ela está na vertical, uma imagem em pé. Se a gente colocar ela na horizontal, ela vai ficar esticada, vai ficar pequena e não vai dar a qualidade que a gente precisa. Tá bem? Aqui da mesma forma, nós alteramos aqui o aplicativo do aluno, né? A imagem. O professor vai conseguir divulgar os planos, o horário e ele também vai conseguir agendar, realizar os agendamentos de aula e acompanhar como isso daí está sendo desenvolvido dentro da academia. Quantos alunos fecharam, quantos não fecharam, por que não fecharam, e esses feedbacks o professor melhorando a academia. Tá bem, um site bem bacana, tá? Um site bem legal. O professor que for fazer um site desse daí hoje não gastaria menos de 2, 3 mil reais, né? Fora a hospedagem mensal que tem que ser pago. Então aqui a gente cobra uma pequena taxa de setup e o professor vai ter direito a usar esse site com a gente enquanto ele estiver com o plano dele ativo, tá bom? Vamos lá ver como é que configura isso. Eu estou com uma conta aqui de demonstração. É o mesmo site, tá, que está publicado. Porém, aqui estão faltando, por exemplo, alguns professores. Eu não alimentei o currículo desses professores de maneira correta. E vou tirar alguns serviços e vou adicionar para que eu possa, para que a gente possa fazer isso aqui juntos. Vamos lá. Bom, aqui dentro das configurações, né, dentro dos parâmetros do professor, nós temos essa nova aba aqui agora, site. Então, o nome da academia, o slogan. Então, o que? Vamos voltar aqui no Cedric, nome da academia. Eu coloquei aqui Academia Canri, o meu slogan legal aqui. A foto do background e a foto do professor, que eu achei bacana colocar aqui, elas foram informadas. Eu tenho aqui o background, eu tenho a minha agenda e eu tenho a imagem do professor. Então é aquilo que a gente está conversando. A imagem, né, onde no exemplo ela tem que estar vertical, a imagem sempre de pé. Na horizontal, na imagem sempre deitada e assim por diante. Não precisa ser exatamente essas medidas aqui. Então, 420 por 750, eu tenho aqui 420 por 720 de altura. Eu poderia ter uma imagem de 400 de largura por 800 de altura. Não impede. A única coisa que a gente tem que observar é que a imagem esteja em um formato vertical, que ela esteja em pé, tá bem? E o máximo que ela vai ocupar da tela é isso daqui. Vamos lá, vamos configurar aqui. Eu vou remover essas imagens para a gente poder fazer isso daqui junto. Eu vou adicionar um novo professor ou serviço aqui para que vocês vejam como funciona e vamos adicionar também um plano. Eu marquei lá para remover as imagens e mandei salvar, que é para que eu possa trocar essas imagens. Então, vou voltar aqui no site, imagem do professor. Eu já tenho uma pasta, eu sugiro a vocês que façam o seguinte, antes de mexer com isso, vai lá no computador de vocês, organizem as imagens, deixa tudo prontinho, para depois só subir, né? As imagens sempre com nomes distintos, para que não haja nenhuma incompatibilidade ou problema na hora do envio. Então, eu vou colocar aqui a imagem do professor, né? Que é essa imagem do professor, que é aquela imagem que vai ali na frente. Eu vou selecionar aqui de novo.
Vou colocar aqui o mestre Augusto. No meu horário, eu vou selecionar a agenda que eu já tenho lá. Então eu tenho aqui a agenda, selecionar. Ele não gerou a miniatura, mas o arquivo está aqui, ó, tá? Já tá. Quando não tem um arquivo em formato, não tem o nome. E vou escolher uma imagem de fundo. Documentos. E o meu background. Vou mandar salvar isso daqui para a gente ver como é que fica lá. Vamos voltar aqui no site, depois que eu removi tudo. Aqui, ó. Esse é o jeito que ele vai aparecer lá para vocês. Então, eu tenho o nome, está faltando a imagem do background e assim por diante. O agendamento não está mais aqui. O agendamento, não, perdão, a minha agenda, né, de horários, os meus horários disponíveis. E eu vou mandar salvar. Ele vai demorar um pouquinho aqui, eu vou pausar o vídeo até ele enviar essas imagens. Beleza, as imagens foram enviadas, né? Eu abro aqui o site, né? A aba site, eu já vejo que está tudo configuradinho aqui, as imagens enviadas, e eu vou atualizar meu site. Então, eu já tenho o meu background, a imagem do professor, e agora nós vamos configurar aqui, nós vamos configurar os nossos serviços ou professores, né? Hoje eu quero destacar os meus professores. Eu poderia destacar serviços, então eu tenho aula de Jiu-Jitsu Kids e aula de Muay Thai, né? Então eu poderia dividir isso por serviços ou por professores. Como a academia ela é voltada apenas para o jiu-jitsu, nós decidimos aqui que vamos falar sobre o Augusto, a Sensei Elaine Palazzo e o outro professor que é o Johnny. Então, como que eu vou cadastrar um novo serviço ao professor? Então, eu venho aqui adicionar título, é, professor vai ser o Johnny. Aqui vai o currículo dele, eu vou só copiar. Tá bem? Você pode colocar a informação que for necessária e vou escolher uma imagem, a imagem desse professor. Então, vou lá no material, tem aqui professor Johnny, selecionar e vou salvar. Ele vai enviar a imagem, né? Ele demora um pouquinho, dependendo do tamanho da imagem, ele pode demorar mais. Tá? Então, ele está fazendo o upload dessa imagem e deixando ela disponível aqui para a gente no site. Então, aqui eu já tenho os meus professores já configurados. Ó. Já apareceu o Johnny também. Eu quero adicionar também um novo plano. Eu tenho um adulto e um feminino, eu quero colocar o plano Kids. Então, eu vou aqui no site, plano. Tenho aqui Kids, preço R$ 180. E aqui vai a descrição. Aqui vai a descrição do que eu ofereço no meu plano. Beleza? Vamos atualizar aqui. Já está atualizado. Então, sim, é muito bacana, é muito fácil. Eu posso alterar meus planos com facilidade, eu posso alterar meus professores com facilidade. O professor Y, ele não faz parte mais da nossa equipe. Eu posso ir lá só remover, alterar, é tudo muito simples. Você não precisa mais pagar pela manutenção de um site. Se você for colocar isso daí, contabilizar o desenvolvimento de um site, a hospedagem do site, manutenção desse site toda vez que você precisa, você vai estar gastando aí mais de R$ 1.500 mensais facilmente. Bom, uma outra coisa bem bacana que nós deixamos aqui, professor, é o agendamento da aula experimental. O aluno vem, ele informa o nome, o e-mail do aluno. Deixa eu preencher aqui só para a gente fazer um teste. O telefone de contato, o dia que ele quer fazer essa aula. Vou colocar hoje, às 18 horas, que é o meu horário final aqui. Deixa eu pegar. Opa, passou 18 horas. E gostaria de agendar uma aula experimental. Vou enviar. O professor vai receber um e-mail avisando que tem um novo agendamento de aula. Tá? Ele vai receber também uma push notification no celular dele. E aqui, o aluno também foi notificado que o agendamento foi feito com sucesso. Ele vai dar OK. Dentro do site agora, dentro do sistema web, na parte do professor, ele tem aqui quais os alunos que fizeram agendamento de aula com ele naquele período. Então eu tenho aqui o Cedric que foi agendado agora, tem mais 3 aqui, mais 2 agendamentos. Eu tenho as aulas agendadas, os que realizaram a aula já, os que contrataram o plano e que não houve interesse.
Isso daqui é o professor ter um feedback de quantos alunos ele agendou a aula e quantos ele fechou. Né? Trabalhar o porquê de não estar fechando, qual o motivo do aluno não ter fechado comigo, e tentar evoluir para que para que essa consumação do plano seja mais efetiva. Tá? Eu vou colocar aqui, Cedric realizou a aula no dia 16 e ficou de retornar na segunda-feira, dia segunda-feira, dia 19. Segunda-feira, dia 19, ele vai voltar. Vamos salvar isso daqui. Aqui ele já tem. Opa, esquecemos de mudar aqui o status, né? Participou da aula. E aqui eu tenho os que realizaram a aula, os que contrataram o plano e os que estão para agendar. O Magno, ele não houve interesse. Aluno não optou, optou por fechar o plano. Depois você pode entrar em contato e ver por que que ele não quis, né? O motivo dele não querer fechar. E aqui você pode filtrar os seus contatos por status. Os que eu tenho agendados para que não realizaram aula. Tem Maria José. Eu tenho aqui os que não houveram interesse, né? Não houve interesse. E você pode depois trabalhar esse aluno para saber o motivo e tentar uma repescagem. Tá bom? É isso daí, a gente está sempre inovando, sempre tentando melhorar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, chama lá no suporte, nós estamos lá para atender. Um grande abraço a todos.